Graça e paz, meu nome é Bruno, do canal Teologando. Esse é mais um vídeo da série de epistemologia. Nós vamos falar hoje sobre a nossa visão, a visão bíblica da obtenção de conhecimento. Nós falamos nos vídeos passados sobre empirismo, racionalismo e ceticismo. Antes de dar prosseguimento ao vídeo, gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal, a compartilhar com seus amigos para divulgar conhecimento, a deixar suas críticas e sugestões e a deixar o seu like. É muito importante para nós que você deixe seu like, pois assim o YouTube reconhece a relevância do nosso conteúdo. Nós falamos nos vídeos passados sobre empirismo, racionalismo e ceticismo. Nós também mostramos como essas visões se autodestroem, são incoerentes. Em seu primeiro axioma, elas não têm uma base de sustentação firme. E nós vamos falar agora um pouquinho sobre as formas de raciocínio, que são o raciocínio indutivo e o raciocínio dedutivo. Raciocínio indutivo, ele parte de um elemento para um todo, parte de uma parte para o geral, para o generalizado. O que significa isso? Um exemplo disso seria o seguinte: eu sinto dor de cabeça, febre e náusea. Conclusão: qual é o problema que eu tenho? Partir de partes para um todo. O conhecimento, o raciocínio dedutivo, ele segue o processo inverso. Ele segue da conclusão para as partes, da conclusão para a causa. Eu sinto febre. Qual é a causa disso? De maneira que assim se busca a origem das coisas. A nossa cosmovisão defende que todo conhecimento ele é causado por Deus. Nós acreditamos no ocasionalismo estruturalista. Nós pressupomos que todo conhecimento ele é causado por Deus. Por que nós começamos a partir dessa pressuposição? Para afirmar algo sobre metafísica, sobre o transcendente, para falar se Deus existe ou não existe, primeiro eu tenho que saber como eu venho a conhecer as coisas, para eu saber se esse conhecimento é verdadeiro ou não. Assim nós combatemos as vãs filosofias. Se o empirismo afirma o não conhecimento de Deus, se alguém usa do empirismo para afirmar o não conhecimento de Deus, nós afirmamos que ele não tem uma sustentação para afirmar qualquer coisa. Por quê? O empirismo se conhece as coisas, no empirismo se conhece as coisas pelos sentidos, e os sentidos são falhos, como nós já vimos. Nós já vimos também a falha do racionalismo e a falha do ceticismo. Então, a partir disso, essas três visões, essas três cosmovisões, não podem afirmar nada. Por quê? Qualquer forma de conhecimento obtida por eles é falha, cai em descrédito, pelo motivo que nós já mostramos nos vídeos passados. A nossa base de sustentação é que Deus causa o conhecimento. A palavra de Deus diz em Jó 32:8 que Deus causa o conhecimento. A palavra de Deus diz em Provérbios 2:6. A palavra de Deus diz também em Provérbios 20:27 que é Deus quem causa o conhecimento, em Provérbios 9:10 e em Romanos 1, do 20 ao 26, que fala algo até sobre esses que afirmam a não existência de Deus. Romanos 1, do 20 ao 26 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Deus ele afirma que toda a humanidade tem o conhecimento dele. Ele deixou na humanidade o conhecimento dele. Em Eclesiastes 3:11 fala que Deus plantou no homem, colocou no homem a semente da eternidade. O homem ele tem a noção do eterno. Ele sabe que o eterno existe, ele sabe da existência de Deus, por mais que ele a negue. Ainda que ele negue a existência de Deus, a palavra de Deus também afirma, em Atos 17:28, que nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Até para esse ser humano negar a existência de Deus, ele está negando a existência de Deus usando o ar que Deus criou. Ele está negando a existência de Deus vivendo no mundo que Deus criou. Por isso ele se sente humilhado. Porque até para afirmar que Deus não existe, ele usa da vida que Deus deu. Ele usa do conhecimento que Deus ocasionou. E ele não consegue fazer afirmações verdadeiras porque a sua base de conhecimento não existe na sua base de conhecimento uma verdade absoluta. Na nossa base de conhecimento, a palavra de Deus diz em João 14:6, Cristo dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o nosso padrão de verdade é Cristo. Deus causa o conhecimento e o nosso padrão de verdade é Cristo. De maneira que tudo que não está de acordo com a palavra que Cristo deixou é falso. Só é verdadeiro aquilo que o Senhor afirma em sua palavra. A palavra de Deus também diz que todas as coisas foram criadas por Deus, de maneira que a sua soberania ela é sobre tudo e sobre todos.
Até aquele ateuzinho que afirma que Deus não existe, Deus o criou. A palavra de Deus diz que o mundo que ele habita foi Deus quem criou. O ar que ele respira foi Deus quem criou. A água que ele bebe foi Deus quem criou. A palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas. Em João 1, do 1 ao 3, a palavra de Deus diz assim: no princípio era o Verbo, falando de Cristo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Presta bem atenção no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Deus criou todas as coisas. Cristo estava no começo com ele, e sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Ele criou todas as coisas, e você vive no mundo que Deus criou. E você só consegue afirmar qualquer besteira que você fale usando até a voz que Deus te deu. Até para você afirmar qualquer coisa, você usa do que Deus te deu. Essa é a graça geral de Deus para os seres humanos. A palavra de Deus também diz em Colossenses 1, do 15 ao 17, assim: este, falando de Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo aquilo que é transcendente também foi criado por Deus. As invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui ainda diz mais, que além de que todas as coisas foram criadas por ele, ele criou todas as coisas, tudo também foi criado para ele. Até a sua vida foi criada para ele, para a glorificação do nome dele. Seja a sua vida vivida em blasfêmia e levando à perdição, e assim mostra a justiça de Deus no dia do juízo, ou seja, a sua vida vivendo uma vida para a glória dele em salvação, que assim mostrará a misericórdia dele para os seus eleitos. A palavra de Deus afirma isso. A partir disso, nós acreditamos que Deus, ele é o padrão moral de todo o universo. Ele é a verdade. A palavra de Deus já diz isso, nós falamos em João 14,6, a palavra diz isso. Deus, ele é o padrão moral por definição. Ele está acima de todas as coisas. De maneira que até para questionar, quando a gente questiona a Deus sobre seu padrão moral, que não é o nosso, Deus, ele é o padrão moral. Se eu acho que algo não é certo, não é bom, eu tenho que primeiro entender o seguinte: foi Deus quem fez? Se Deus fez, ele é bom, porque ele é o padrão de bondade. Se foi Deus quem fez, ele é justo, porque ele é o padrão de justiça. O padrão não sou eu. A partir do momento que eu procuro um padrão que seja maior que Deus, esse padrão se torna o meu Deus. Deus, ele é o nosso padrão. O padrão de justiça, a justiça, a moral, ela não é moral, ela não é certa porque ela é certa por si só. A moral, ela é certa porque Deus a fez. O que Deus faz é moral. O que Deus faz é o padrão de moral. Não que Deus haja dentro da nossa moral. Aquilo que Deus faz é moral e nós temos que agir dentro desse padrão de moral. Certo? Portanto, assim, se a gente busca alguma coisa maior e mais elevada do que Ele, essa coisa não existe. Se existisse, essa coisa seria o nosso Deus. Deus, ele é o padrão sobre tudo, ele é o padrão sobre todos, ele é o padrão de moral, ele é o padrão de verdade. Existe sim a verdade absoluta, nós cremos nessa verdade. A partir disso, nós vamos fazer as nossas afirmações da nossa cosmovisão. Espero que você continue acompanhando nosso canal, que sirva de instrução para você, que fale muito ao seu coração, te ensine a fazer uma boa defesa da sua fé. A partir de agora, nós vamos rebater os argumentos ateístas sobre a não existência de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.